Na química, a gente sabe que alguns ésteres são utilizados como aditivos alimentares que podem dar o sabor e o aroma de alguma fruta que se deseja reproduzir. Podemos citar como exemplo o butanoato de etila, que é responsável pelo aroma de abacaxi, ou o etanoato de butila, responsável pelo aroma da maçã, o etanoato de propila, que possui aroma e sabor de pera. Enfim, existem inúmeros ésteres e combinações dos mesmos que garantem os sabores de vários sucos e alimentos que encontramos no mercado. Pensando sobre isso, me lembrei do clorobutanol que havia sintetizado em outro vídeo, e que possui uma odor bem agradável de cânfora. O clorobutanol não é um éster, mas sim um álcool terciário halogenado, como vocês podem ver na estrutura dele. Fiquei bastante curioso para saber qual seria o odor se convertêssemos essa molécula para um éster, e se porventura seus efeitos farmacológicos seriam alterados, uma vez que o clorobutanol já foi usado como sedativo ou indutor do sono. Obviamente que não pretendo avaliar essa última propriedade, mas não tinha como deixar de ficar curioso para saber se essa nova molécula poderia ter aplicações medicamentosas também. A primeira coisa que a gente deve fazer, quando achamos que tivemos uma boa ideia, é pesquisar para saber se alguém já pensou nisso antes, e muito provavelmente vamos encontrar que alguém não só pensou, como já realizou. De toda forma, pesquisando sobre os possíveis ésteres do clorobutanol, depois de um longo tempo, não encontrei nada. Resolvi ir no fórum do Science Madness e pesquisar tal assunto. Para minha surpresa, não fui o único que ficou curioso para saber qual o odor do éster do acetato de clorobutanol. Infelizmente, ninguém respondeu essa pergunta, e também não encontrei nenhuma informação sobre a produção desse éster. Meu próximo passo foi ir atrás do professor Lucas, do canal Química Experimental, e trocar uma ideia com ele a respeito dessa molécula. E certamente ele conseguiu encontrar 3 artigos, um de 1915, outro de 1951 e o terceiro de 1956. Não tenho como agradecer o bastante por esse suporte dado e por me acompanhar nessa saga, em diversos momentos que discutíamos a síntese e a purificação. Se vocês não conhecem o canal do professor Lucas, recomendo bastante e vou deixar o link na descrição. De toda forma, as sínteses realizadas nesses artigos fizeram uso de cloretos de acila, algo que não disponho. Porém, como ainda tem um pouco de anidrido acético, resolvi aplicar um dos procedimentos padrões de esterificação usando essa substância, muito embora reações secundárias possam ocorrer. Depois dessa longa contextualização, vamos realizar a síntese. Para isso, preciso novamente produzir o clorobutanol. Seguindo aquele mesmo protocolo, demonstrado no vídeo anterior, finalizamos com a seguinte substância. Como pretendo usar esse clorobutanol numa síntese, vou me dar o trabalho de fazer uma recristalização antes de realizar o processo de esterificação. Para isso, transferi todo o clorobutanol produzido para um becker de 250 ml contendo uma barra magnética. Liguei a agitação e o aquecimento e fui adicionando pequenas porções de etanol a 92% quente, até que todo o material fosse solubilizado. Com a solubilização completa, comecei a adicionar alguns mililitros de água destilada, até o ponto em que a mistura ficasse turva, indicando a precipitação do clorobutanol. Nesse ponto, adicionei uma pequena quantidade de etanol, suficiente apenas para clarear novamente a solução, indicando que a mesma estaria próxima ao seu ponto de saturação. Nessa parte, removi o becker da chapa e mergulhei ele em um banho de gelo para forçar uma rápida cristalização. O ideal seria deixar o becker ir resfriando lentamente, porém, o clorobutanol em solução etanólica tende a formar um óleo de difícil cristalização. Depois da completa formação dos cristais, removi o becker do banho de gelo e realizei uma filtração usando o funil sinterizado. Deixei a bomba ligada por alguns minutos para secar os cristais. E esse é o resultado final da cristalização. Obtive cerca de 30,3 gramas de clorobutanol, possivelmente na sua forma semi-hidratada. Para realizar a acetilação da molécula, vou preparar um banho de gelo em torno de um balão de fundo chato de 500 ml contendo uma barra magnética. Ao balão, vou adicionar cerca de 30 ml de ácido acético glacial, que vai atuar como solvente do processo. Com o ácido acético já resfriado,
adicionei 1 ml de ácido sulfúrico. Após alguns instantes, comecei a adicionar lentamente o clorobutanol. Depois de adicionar todo o clorobutanol, posicionei um funil de separação acima do balão e ao funil adicionei cerca de 40 ml de anidrido acético. Estou usando um excesso de anidrido para tentar garantir que todo o clorobutanol reaja e por não saber o teor de água que pode conter na amostra, o que poderia acabar consumindo parte do anidrido. A torneira do funil é ajustada e lentamente o anidrido é gotejado na solução do balão. O ritmo da adição deve ser ajustado para que a temperatura permaneça abaixo dos 5 graus Celsius. Depois da completa adição do anidrido, o funil e o termômetro são removidos e tampei a boca do balão com uma rolha de silicone. Mantive a mistura em agitação por mais algumas horas até que todo o gelo estivesse derretido. Removi o balão da água e deixei ele agitando em temperatura ambiente por mais uma hora. Após esse tempo, montei um sistema de refluxo e liguei o aquecimento para 120 graus Celsius, com a ideia de forçar a reação de esterificação ao máximo. Mantive o refluxo por cerca de 4 horas. O que deve estar acontecendo é que o anidrido reage com a função álcool do clorobutanol, formando o respectivo éster e liberando uma molécula de ácido acético no processo. Ao fim do tempo do refluxo, desliguei o aquecimento e esperei a mistura esfriar. É possível notar o tom amarelado que a mistura reacional adquiriu. Com a mistura já resfriada, desmontei o condensador de refluxo e tampei o balão com a rolha de silicone. E aqui está nossa mistura reacional, que espero que contenha o éster do clorobutanol. Para separar o produto, resolvi adicionar ele a um becker de 1 litro, contendo aproximadamente 600 ml de água e gelo. A ideia é diluir o ácido acético na água e forçar a precipitação do material. Agitando com um bastão de vidro, a solução aquosa começa a adquirir um aspecto esbranquiçado. A essa mistura, adicionei uma solução gelada, contendo 50 gramas de hidróxido de sódio em aproximadamente 250 ml de água. A ideia aqui é neutralizar todo o ácido acético produzido na reação, bem como destruir parte do anidrido que eventualmente não tenha reagido. É importante que essa adição seja feita a frio para evitar a hidrólise do éster produzido. Após agitar alguns instantes, cobri o becker com filme plástico e coloquei a solução para ficar agitando em cima de uma chapa em temperatura ambiente, até que todo o gelo estivesse derretido. Com a mistura agora em temperatura ambiente, retirei da agitação e transferi para um funil de separação de 1 litro. Lavei o becker com aproximadamente 150 ml de hexano e transferi para o funil. Repeti mais uma vez a lavagem do becker com hexano para garantir toda a remoção do produto. O funil é agitado, lembrando sempre de ventilar para aliviar a pressão interna. Depois de completa separação das fases, a fração aquosa é drenada para um becker e a fração do hexano é transferida para um Erlenmeyer. Novamente, a água é extraída com alguns mililitros de hexano e as frações orgânicas são combinadas, resultando no produto extraído. Vou adicionar algumas gramas de sulfato de magnésio ao hexano para remover traços de águas presentes no solvente. Depois de seco, o extrato foi filtrado para um balão de fundo chato de 500 ml. Montei o aparato de destilação simples e isolei o balão com papel alumínio para aumentar a eficiência da destilação. O aquecimento é ligado e em pouco tempo o hexano começa a destilar. A destilação ocorreu de maneira bem rápida. Perto do fim, o ritmo da destilação começa a diminuir bastante. Nesse ponto, removi o papel alumínio, desliguei a chapa aquecedora e deixei o balão esfriar. Depois de esfriado, é possível observar um produto líquido amarelado, aparentemente oleoso, e esse é o resultado final do produto. Com a intenção de purificar ainda mais o produto, resolvi transferir o líquido para um balão de fundo chato de 100 ml para tentar realizar uma destilação de pressão reduzida. Montei um aparato improvisado, simulando um destilador de trajeto curto, usando um joelho e uma adaptação para destilação a vácuo. Conectei a mangueira do vácuo no adaptador e, ao ligar a bomba, quase que imediatamente a mistura começa a entrar em ebulição, muito provavelmente por alguma quantidade de hexano ainda presente na mistura. Para manter a adaptação relativamente resfriada, enrolei um pouco de papel higiênico e molhei com água. Por fim, preparei o banho de óleo para auxiliar no aquecimento do balão
e isolei a cuba com papel alumínio. Posicionei um termômetro dentro do banho de óleo e lentamente fui ajustando o aquecimento. Em um dos artigos que li, os autores disseram que a temperatura de ebulição do éster do acetato de clorobutanol está por volta dos 196 a 197 graus Celsius. Como estou realizando uma destilação a pressão reduzida, espero conseguir destilar em uma temperatura bem menor. Finalmente, depois de algum tempo, as primeiras gotas de um líquido completamente transparente começam a ser coletadas no balão. A pressão interna do sistema está em aproximadamente 40 mm de mercúrio e a temperatura do óleo se encontra a 117 graus Celsius. Quando finalmente o ritmo da destilação diminuiu bastante, removi o papel alumínio, desliguei o aquecimento e esperei a mistura esfriar. Existe um resíduo amarelado no balão que continha o extrato bruto, embora seja difícil observar com o contraste do óleo. E por fim, aqui está o produto purificado. Observando melhor o produto, notei que existia algum líquido immiscível na superfície. A princípio, pensei que fosse alguma gota de água que tivesse entrado no sistema, mas passando algum tempo, essa gota começou a cristalizar. No dia seguinte, parte do produto havia cristalizado e outra parte permaneceu líquida. Imagino que a reação não deve ter sido completa, e que talvez esses cristais sejam do clorobutanol que não reagiu. Como tentativa de eliminar essa substância sólida, resolvi montar novamente o aparato de destilação e realizar uma destilação à pressão normal, com a ideia de separar o possível clorobutanol presente, uma vez que o ponto de ebulição dele se encontra por volta dos 167 graus Celsius. A ideia é destilar tudo até por volta dos 185 graus Celsius, trocar o balão e coletar a fração a partir dos 196 graus. Quando a temperatura chegou próxima dos 150 graus, foi possível notar alguns cristais condensando na parede do joelho de destilação, um bom indicativo que talvez, de fato, o contaminante realmente fosse o clorobutanol. Com a temperatura em aproximadamente 185 graus Celsius, ainda não havia coletado nenhuma gota do material. Como a temperatura de ebulição do clorobutanol já havia passado, resolvi interromper a destilação e avaliar o conteúdo do balão. Para o meu desespero, o produto estava começando a se decompor. Imediatamente desliguei o aquecimento e esperei o material resfriar. Para não perder todo esse esforço e trabalho dedicado nessa síntese, limpei as adaptações de destilação e realizei novamente uma destilação de pressão reduzida. Quando a temperatura do óleo atingiu 119 graus Celsius, o produto começou a destilar, e pude me acalmar um pouco mais em saber que nem tudo estava perdido. Embora parte do produto tenha decomposto, isso nos dá mais informação sobre o mesmo, e reforça a importância da destilação de pressão reduzida para substâncias sensíveis à decomposição por temperatura. Pois bem, ao fim da destilação, é possível observar o resíduo escurecido que permaneceu no balão e o nosso produto. Depois de desmontar o aparato, aqui está o produto final, e diferente do outro, esse não cristalizou nenhum material. Acredito que parte do clorobutanol tenha se decomposto, ou mesmo sido removido, em parte, na destilação de pressão normal. Obtive cerca de 13,24 gramas, o que dá um rendimento de 37% se assumirmos que todo esse material é o acetato de clorobutanol puro. Mas não vamos parar por aqui. Ainda quero descobrir o cheiro dessa substância e saber se de fato consegui sintetizar o éster. Para saber se a síntese deu certo, transferi parte do material obtido para um frasco de penicilina e, com a ajuda de alguns amigos, consegui realizar uma ressonância magnética nuclear para determinar a estrutura química da minha substância. Não vou entrar em muitos detalhes dessa técnica, até para não fugir muito do assunto, mas o resultado não podia ser mais claro. O sinal em 2,074 corresponde aos hidrogênios da acetila, e o sinal em 1,877 corresponde aos hidrogênios da função metila na estrutura da molécula. O sinal em 1,623 certamente é do clorobutanol, ou seja, de fato, o produto ainda apresenta uma contaminação pelo reagente inicial. O sinal em 2,597 é de alguma impureza desconhecida, podendo até ser da umidade presente na amostra. O espectro de carbono mostra com clareza o pico em 169 ppm, confirmando a presença do éster, e os demais picos correspondem aos outros carbonos presentes na estrutura do clorobutanol e do acetato de clorobutanol. Enfim, confirmando a obtenção do produto, não podia deixar de sentir o seu odor, mesmo não sendo muito recomendado, por se tratar de uma substância pouco conhecida, até mesmo porque não pretendo me expor muito. Agora que eu já caracterizei, a substância, que eu já fiz análise de RMN, eu tenho certeza de que eu produzi o éster do clorobutanol. Então, isso aqui não é uma coisa aconselhável de você cheirar uma substância que você produziu no seu laboratório, em nenhum laboratório, na verdade, mas como normalmente substâncias análogas tendem a ter efeitos análogos,
e como eu conheço e eu sei que aqui tem uma parte de clorobutanol e tem uma parte do acetato de triclorobutila, né? Eu sei que eu não vou me expor a tanto risco assim, né? Então acredito que a toxicidade seja similar, como vocês verão em breve. Só com o recipiente fechado, do jeito que está aqui, eu já consigo sentir um odor que é bastante forte, inclusive. Então eu vou abrir a tampa aqui para poder sentir melhor. Daqui já consigo sentir o cheiro de... É um cheiro de tutti-frutti, que parece aquelas canetinhas de criança com cheirinho, com odorzinho agradável, aquelas borrachinhas. E é um cheiro bem gostoso, bem agradável mesmo, bastante forte. Agora um pouco enjoado. Muito forte. Também é possível sentir o cheiro do clorobutanol, ou seja, de fato eu também tenho uma contaminação pelo clorobutanol aqui, mas o cheiro predominante é de tutti-frutti. Alguma coisa que lembra alguma fruta, algo doce, e é bem agradável realmente. É uma substância bem interessante e que só de estar fechado aqui perto eu já estou sentindo o cheiro. Então, é isso. Esse mistério da internet resolvido finalmente e espero que vocês tenham gostado. Pois bem, com esse mistério resolvido, se assim como eu você também ficou curioso para saber quais os efeitos que tal substância poderia ter, encontrei 2 artigos que podem nos ajudar a esclarecer essa questão. O primeiro nos conta que o acetato de clorobutanol apresenta um menor efeito narcótico e um aumento da toxicidade em comparação ao clorobutanol. Porém, o próprio autor cita que em outro trabalho a toxicidade do éster era menor, quando aplicada de forma subcutânea em porquinhos da Índia em comparação com o clorobutanol. Talvez os trabalhos tenham usado metodologias diferentes. Outra informação interessante que esse artigo nos traz é que com o aumento da cadeia carbônica do ácido que deu origem ao éster, maior é a toxicidade da substância, causando cólicas e convulsões. Esse outro artigo, que investigou a síntese e os efeitos do éster derivado do ácido benzoico, relatou que a toxicidade dele era 10 vezes menor do que a do éster derivado do ácido acético. E como ele encontrou uma toxicidade letal média de 1,5 gramas por quilograma de massa corpórea, imagine que a toxicidade do éster do acetato de clorobutanol deve ser da ordem de 150 mg por quilograma. Enfim, esses artigos são bem interessantes e relatam alguns experimentos em animais. Quem tiver curiosidade, vou deixar eles no link na descrição. Olá pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado e agora vocês podem apoiar a pesquisa independente e a divulgação científica por meio do meu canal, fazendo doações através da minha chave Pix, que é a mesma do meu e-mail, cienciachave@gmail.com. Qualquer valor é bem-vindo e essa contribuição ela vai ser usada para trazer novos experimentos e aumentar a qualidade do canal. Eu queria agradecer as pessoas que já fizeram doação e às vezes a gente queria responder, né, pela chave Pix e tal, alguma mensagem que a gente recebe, mas deixo aqui já o meu muito obrigado e até mais.